Então, pessoal, é o seguinte, tem um pequeno problema na loja de Dark Watch, é que ela tá incompleta, porque só teve o primeiro jogo. Era originalmente para ser uma trilogia, mas por motivos que eu não sei, agora eu tenho que pesquisar depois, eles acabaram cancelando a trilogia, então só tem a história do jogo e da HQ. Os outros dois eram períodos importantes para a história, que ia contar o passado do ponto de vista do vilão e o passado do e um outro período histórico da Dark Watch. Só que aí eles, como descartaram essas partes, eu não tenho como colocá-las aqui, então o vídeo vai ficar meio que incompleto. Era só isso que eu tinha pra falar mesmo. No jogo nós controlamos o Jericho Cross. Ele é um homem nascido em 1848. O jogo se passa em 1876, quando ele tem 36 anos. Qual é nativo do Missouri. Só que ele saiu de casa porque ele teve uma discussão meio agressiva com o pai dele, que era um homem violento, um dono de escravos. Então Jericho se alistou na Guerra Civil e lutou ao lado da União. Só que devido a alguns comportamentos agressivos dos soldados ao redor dele e tal, ele ficou meio perturbado e decidiu desertar do exército. Aí ele começou a cometer assassinatos e roubos ao longo da costa do México. Então Jericho decidiu partir para uma nova empreitada, que era roubar trens no sul do Arizona. Só que por algum descuro de informação, alguma coisa errada, ele acabou confundindo o trem da Dark Watch com um trem com carga de ouro. E ele acabou detonando o cofre e libertando Lazarus Malkoff. Mas antes disso eu tenho que te apresentar outra personagem extremamente importante para a história, que é Cassidy Sharp. Quando criança, Cassidy viu a família dela ser morta por vampiros. Ela cresceu num orfanato sendo protegida da Dark Watch. Cassidy tem dificuldade de acreditar nas próprias habilidades e na coragem dela frente ao mundo sobrenatural, porque ela é meio que perturbada pela visão da família dela sendo estraçalhada por vampiros, e esses mesmos não queriam matar ela. Mas ela compensa sendo das melhores agentes que a Dark Watch tem. No momento que Jericho vai estourar a porta do cofre, porque acho que tem o lá, mas só tá o Lázaro, o Cassidy chega e tenta avisar que não tem ouro. Mas vocês perguntam, o que ela tá fazendo ali é simples. Alguns dias, eu não lembro, na HQ não fala, mas são alguns dias ou meses antes, Cassidy é mandada junto a Tala para investigar uma falsa corrida do ouro que estava surgindo em Santa Diablo, porque o ouro estava sendo feito por alquimia. Só que aí quem tava lá era o Lazarus, que tinha se escondido e estava recuperando suas forças. Elas conseguiram capturar o Lazarus e trancaram ele. Como agora ela é a última agente da Dark Watch viva no trem, ela tem a obrigação de parar o Lazarus a todo custo. Então ela chama o Jericho, já que ele fez a merda, e os dois vão tentar parar. Só que não adianta o que eles façam, o Lazarus se prova que é implacável para eles. Então o Jericho é mordido e eles têm que fugir. Nisso eles chegam no cemitério que dá acesso a uma base secreta da Dark Watch. Só que a igreja está trancada. Então eles decidem pegar um atalho para uma tumba. Só que o Lazarus está lá e mata a Cassidy. Então o Jericho é cercado por alguns monstros de Lazarus. Ele consegue escapar. E com a ajuda da alma de Cassidy, agora ele tem uma orientação para ir até a base da Dark Watch. Chegando lá, ele encontra o general. Só que eu não vou falar dele aqui porque ele não tem tanta relevância assim para a história. Aí ele passa por um treinamento lá com o general e acaba entrando para a Dark Watch. Nisso ele conhece Tala. Só que antes de eu falar desse Tala, você já deve estar se perguntando o que caralho é Dark Watch e quem é esse Lazarus? Bom, basicamente é o seguinte: Lazarus Malkoff era um romano de 66 depois de Cristo, e nesse mundo o Império Romano caiu para vampiros. E ele estava querendo evitar isso, então ele fundou a Dark Watch, que é uma organização especializada em matar vampiros. Só que esse animal teve a brilhante ideia de dominar magia negra e poderes em um demônio para tentar combater o mal. Só que eu acho que ninguém avisou ele que isso poderia ser uma má ideia, que ele poderia acabar sendo corrompido, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi corrompido e tentou destruir Dark Watch. Só que aí ele tomou uma coça, fugiu e se escondeu. No começo do jogo, o Lazarus está bastante debilitado, porque tipo, selaram os poderes dele numa caixa que está numa das bases da Dark Watch muito bem escondida. E tipo, ele debilitado já é uma aberração da natureza, tá ligado? Porque tipo, ele tem uma resistência absurda. Ele tancou a explosão do que uns 11, 15 barris de TNT e não saiu lá sem arranhões, um capotamento de um trem, tiros de armas que são 6, 10 vezes mais potentes que armas normais.
Ele só não consegue sair no sol, ele pode ficar lá por um tempo, mas ele meio que perde uma parte do poder e fica mais fraco de dia, então ele não sai de dia de nenhum. E objetos sagrados não afetam ele, porque ele tá muito mergulhado nas trevas. Enfim, Jericho chega na Darkwater e conhece Tala. A Tala, ela é o completo oposto da Cassidy. Enquanto a Cassidy quer proteger a humanidade e odeia monstros, a Tala odeia humanos e venera monstros. Tala nasceu em uma antiga linhagem de xamãs nativo-americanos. Como ela comunicava com o espírito de pequeno, ela sofria meio que bullying, ela era desajustada na tribo dela. O pai dela foi morto por vendedores de pele traiçoeiros. E a mãe dela, eu não sei se ela foi enviada ou abandonada para morrer no meio de uma tempestade por causa da tribo dela. Por causa disso, a Tala já criou um ódio imenso pela tribo dela. Só que aí piorou ainda mais a situação porque ela foi capturada e abusada pelos vendedores de pele que mataram o pai dela. Nisso, um bando de vampiros aparece e mata os agressores dela. Aí chega a Darkwater, mata os vampiros e resgata ela. Aí ela ficou na cabeça que vampiros são bons, monstros são bons e humanos são ruins. Alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, durante uma missão, o Jericho vê um certo comportamento que ele não gosta dos outros caçadores e meio que ele fica puto com isso. Aí quando ele vai tirar satisfação com o general, a Tala acaba aproveitando a situação, manipula o Jericho. Aí ela seduz ele e convence ele a morder o pescoço dela. Nisso, a Tala se aproveitando que virou uma vampira. No meio da noite, ela abriu um portal para os monstros do Lazarus invadirem a Darkwater e destruir tudo. Depois de salvar a base, o Jericho vai ter que ir atrás da Tala e do Lazarus. Após várias missões, aumentar o nível de poder dele e coletar mais armas, Jericho se vê preparado para enfrentar o Lazarus. Nisso ele derrota o Lazarus e tem duas opções para o final do jogo, o final bom e o final ruim. Tem algumas decisões durante o jogo que é tipo você poupar ou salvar a vítima e as almas do sofrimento, mas isso influencia, mas não tanto quanto essa escolha. No final bom, você desfaz a maldição e destrói o poder do Lazarus. Nisso a Cassidy vai aparecer e você vai lutar contra a Tala. Vencendo a Tala, a Cassidy se despede com você e vai pro céu. Aí então, no final ruim, você se torna o novo rei dos vampiros e comandante dos mortos e vai junto com a Tala para fazer um ritual. Nesse ritual, a Cassidy vai chegar para tentar te deter. Você derrota a Cassidy, então Tala fica feliz e diz que agora vocês vão poder governar os vampiros juntos. Só que o Jericho vai lá e simplesmente mata a Tala. Eu confesso que eu nunca entendia o porquê ele fazia isso. Eu achava que era por retaliação por causa da traição da Darkwater. Só que eu li a HQ e na HQ é meio que falado que o Lázaro tinha sonhado com o Jericho sendo o seu substituto perfeito, a sua marionete perfeita. Então o que eu acredito que aconteceu foi o Jericho se tornou o mal absoluto que só pensa em destruição. Antes de terminar o vídeo eu quero falar três coisas. Se a Cassidy na forma anjo tem poder suficiente para peitar o Jericho, que naquela altura estava forte, mas ele estava com o poder dele somado com o do Lazarus. Ela era forte o suficiente para bater diferente com o Jericho, porque ela mesma não foi bater no Lazarus. Outra coisa que eu deixei na mensagem na tela, mas que alguém não pode ter visto, é que eu vou deixar o link da HQ aí na descrição, só que toma cuidado que tá em inglês e a tradução foi feita por Google, então também desculpem qualquer erro, tá? E por fim eu vou estar disponibilizando aqui uma linha do tempo dos acontecimentos da história do jogo, tá? Eu achei essas duas imagens e elas contam bastante coisa da história. Aí eu vou deixar 10 segundos da primeira e 10 segundos da última. E só mais uma vez, o próximo vídeo vai ser Van Helsing, um caçador de monstros, beleza? Deixa a sua indicação de vídeo aí e fui!